Amados irmãos e irmãs em Cristo, o tema da mensagem: corrupção e salvação. O Deus que nos levou a Cristo, o Deus que nos tornou filhos por meio da ação do Espírito Santo no batismo, na palavra, e que nos conserva na alegria e na certeza da vida eterna, por meio desta palavra, continue nos fortalecendo, nos firmando, para que esta certeza que é nossa possa ser vivida intensamente por cada um de nós. Mas que nós também sejamos capacitados, fortalecidos e motivados, para que esta boa nova de grande alegria seja compartilhada com nossos amigos e pessoas que nós queremos ter conosco, nesta caminhada cristã, como também no lar celestial. Amém. Um missionário cristão é enviado a uma aldeia para converter seus moradores ao cristianismo. Após um tempo de evangelização, ele percebe que, ao ensinar que roubar e ser desonesto é pecado, os moradores daquela pequena tribo tinham reações que davam a impressão de que, para eles, roubar, ser desonesto não era errado. Então ele conversou melhor com aqueles moradores e descobriu que, para eles, ser desonesto era uma virtude. Passar para trás era visto como uma atitude honrosa. Amados em Cristo, esta é a realidade daquela tribo para a qual aquele missionário foi enviado. Olhando agora para nós, para a nossa realidade, para a nossa sociedade, será que a nossa sociedade também é corrupta? É? Correto? É, né? Vemos de olhos fechados. Pergunto, será que podemos dizer que nós também somos corruptos? Será que nós, cristãos, também somos corruptos? Somos influenciados a ponto de aceitarmos e convivermos com as injustiças e a corrupção como se fosse normal, não é? Já está tão difundido a injustiça que a gente nem se importa mais, não é? Por vezes a corrupção é tão grande que vibramos quando somos beneficiados por atos corruptos. Precisamos reconhecer que somos de natureza corrompida e vivemos num mundo afastado da justiça. E o que Deus diz a respeito dessa corrupção? Será que Deus aprova sermos corruptos? Será que Deus é conivente com as injustiças que acontecem? No versículo 3 do Salmo, lemos: todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Sim, não temos como nos justificar. Somos corruptos também. Vejam, todos se desviaram e são igualmente corruptos, diz o Senhor. É verdade que podemos argumentar que não somos completamente corruptos, afinal, nós cumprimos até um certo ponto a lei do Senhor e, como cristãos, queremos cumprir plenamente a sua lei. No entanto, o apóstolo Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, versículo 10, nos lembra: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Neste salmo que a irmã Tânia Meller leu, Salmo 14, Davi, falando da corrupção, ele aponta para a corrupção que explora o povo. Ele diz assim:
eles vivem explorando o meu povo. E então o Senhor, olhando para estes que exploram, Ele os chama de tolos. No versículo 1 ele diz assim: os tolos pensam assim, para mim Deus não tem importância. Vou fazer o que der, vou tirar dos outros o que der, porque para mim Deus não tem importância, sua lei não tem valor. A exploração é um dos pecados que sempre trouxe sofrimento para a humanidade. As injustiças sociais sempre trouxeram sofrimento para a humanidade. Aqui não se fala de um sistema, seja ele capitalista, socialista, e nem se fala em política. Deus aponta para o ser humano que não teme a Deus e considera Deus sem importância, com o coração corrompido, desonesto, desleal, interesseiro, que age de maneira corrupta. Em sua corrupção, o homem peca contra Deus na primeira tábua da lei, os 3 primeiros mandamentos, mas ele também é corrupto no contexto familiar, social e no regime de trabalho. Peca assim contra a segunda tábua da lei, o 4º ao 10º mandamento. E aí, irmãos, diante do aparente silêncio de Deus, muitos não dão importância à sua lei e zombam. Vivem como se a lei e Deus não tivessem importância. Não vai acontecer nada comigo. Eu vou continuar fazendo aquilo que me faz bem, aquilo que faz com que eu prospere. Mas aí o salmista nos lembra no versículo 2: lá do céu o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo. Lá do céu, se existe uma só pessoa que o adore. O aparente silêncio de Deus é enganoso. Deus não dorme, Deus não cochila. No versículo 5, Davi lembra da justiça e do juízo de Deus, mas eles vão tremer de medo. Uma vez que todos pecaram, estas palavras se dirigem a nós também. Cuidado, não sejamos coniventes com o pecado. Por causa do pecado existe o juízo e a condenação. E os condenados serão lançados no inferno, onde sofrerão eternamente o castigo que os corruptos sim merecem. Amados em Cristo, no versículo 2, o salmista Davi lembra: lá do céu o Senhor Deus olha para ver se existe uma só pessoa que o adore. De onde virá o socorro para a maldade que está em nosso coração? De onde virá a ajuda e para quem será a ajuda do Senhor? Para as pessoas que o adoram, para as pessoas que reconhecem sua corrupção e arrependidos confiam no socorro de Deus. E como Deus socorre os que o adoram, vejam, Deus olha lá do céu para ver se alguém o adora. E aqueles que o adoram são socorridos. E como Deus faz isto? No versículo 7, o salmista aponta para de onde virá o nosso socorro. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória de Israel. O nosso socorro, a vitória de Israel já veio de Jerusalém. O justo Deus, que nunca foi indiferente com a corrupção, no tempo estabelecido enviou seu unigênito Filho para socorrer o homem corrupto, que arrependido confia no sacrifício redentor realizado por Jesus no alto da cruz. De onde virá o nosso socorro? De onde virá o socorro para esse coração corrupto? De onde virá a nossa salvação, conforme o tema? Vem do Senhor Jesus.
E Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, na idade de 30 anos, ele começou pregando: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento, reconhecer-se corrupto, e fé, confiança em Jesus, são as duas coisas que precisamos o dia todo, o tempo todo, a vida toda. Precisamos da constante mudança de mentalidade. Por quê? Porque Cristo pagou para que nós tenhamos salvação, para que nós tenhamos perdão. E como Ele fez isso? Ele conquistou esta salvação no alto da cruz. Suas mãos, seus pés foram pregados na cruz por nós. Ele suportou a angústia e se entregou à morte por nós, para que diariamente Ele possa nos dizer: meu querido filho, eu sei o quanto a tua corrupção está estragando a tua vida e a de muita gente. Eu vou repetir. Jesus vem a cada um de vocês, a cada um de nós e ao mundo dizer: eu sei o quanto a tua vida corrupta tem estragado a tua vida e a de muita gente. Ele diz: eu sei o quanto sofres com suas culpas pela desonestidade, por colocar os seus próprios interesses acima dos interesses do próximo. Eu conheço o peso das tuas culpas, porque eu as levei na cruz por você. Eu paguei a dívida, eu paguei o resgate. Agora, meu filho, não faça outra coisa senão reconhecer sua corrupção e aceite o presente gratuito que eu, em amor, lhe dou. Pois não quero outra coisa senão limpar o teu coração e tirar dele toda a sujeira das tuas culpas, das tuas injustiças. Quero lhe dar todos os dias um coração novo, restaurado, que confia em mim e que luta pela justiça e pela dignidade. Estimados, o salmista ele conclui dizendo no versículo 7: como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Amados irmãos, desde o nosso batismo, a partir do momento que o Espírito Santo operou em nós a fé em Cristo, a fé salvadora, nós nos tornamos descendentes de Jacó. Nós nos tornamos o povo resgatado, redimido, que prospera pelo perdão de Cristo, que vive uma vida de arrependimento e de santificação e que, fortalecido pelo poder do Espírito Santo, luta diariamente contra a sua própria corrupção e a do mundo. Essa é a obra de Deus em nós. Amados em Cristo, perdoados, animados, fortalecidos e nutridos pela vitória de Cristo sobre a nossa corrupção, denunciemos a corrupção e injustiças nesta semana que se inicia. Não fiquemos indiferentes diante do pecado. Mostremos que não existe honra e nem orgulho na prática da corrupção, como aquela aldeia tinha e como muitos agem hoje. Tornemos conhecido o juízo de Deus e ao corrupto arrependido proclamemos o perdão de Jesus. E assim voltemos no próximo final de semana para o culto, louvando a Deus por Ele ter libertado corruptos do inferno e pelo sangue de Cristo lhes dado a vida eterna. Convidemos mais pessoas para que possam conhecer este Deus justo, que enviou o seu Filho
para nos livrar de nossas injustiças, verdadeiro Deus homem que morreu por nós, para que por meio dele tenhamos sim vitória sobre a nossa corrupção, sobre o diabo, o pecado e a morte, e vivamos, conforme diz o salmista, felizes e alegres eternamente. Amém. A paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.